Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nome da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Vamos começar com uma oração. Jesus, querido irmão, nós te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos, reunidos para estudar os teus ensinamentos. Que nós possamos, Senhor, compreender as leis divinas, compreender, Senhor, o amor ao próximo, o perdão, que nós possamos, neste momento de estudo, apesar de todas as nossas mazelas, compreendermos, Senhor, a necessidade de nos melhorarmos, a necessidade de começarmos a praticar os teus ensinamentos. Agradecemos a Casa Espírita e esta doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos motiva a nos melhorarmos. Agradecemos a todos que contribuem para o seu funcionamento, em especial a equipe espiritual que dirige essa casa. Que assim seja. Então hoje, nosso tema está lá no capítulo 9, itens 9 a 10 do Evangelho, a cólera. Dentro do capítulo 9, que é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bom, talvez a primeira ideia que nos vem à mente, quando a gente vê esse título, né, cólera, seja dizer assim, não, isso não é minha praia, né? Eu não sou um cara que faz isso. E aí é engraçado porque muitas vezes é que a gente não se conhece. Porque teve um acontecimento bem engraçado eu vindo para cá. Quer dizer, eu acabei de estudar a palestra, né? Estudei esse tema, cólera e tal. E daí eu vinha para a Casa Espírita e aí um carro ele nem me cruzou à frente. Num cruzamento ele passou um pouco mais para frente, assim, me tirou a visão, né? Aquele carro, aqueles vidros escuros, assim. E daí já fiquei irado com o cara porque ele me travou a visão, né? Aí eu pensei, o que eu estou fazendo? Acabei de estudar o assunto. Então a gente ainda tem muita dificuldade, né? E aí quando a gente fala cólera, parece uma coisa realmente distante, ou então que é um ato extremo que a gente talvez não vá chegar, né, nesse nível, mas é nessas pequenas coisinhas, né? Esses pequenos fatos, né? Seja no ambiente doméstico, seja no nosso trabalho, né? Cada vez que a gente se sente assim, irado e querendo revidar de alguma forma, a gente está colerizado, né? Ainda mais, parece a palavra forte, mas é isso que a gente está. Então, vale para todos nós essa lição, né? Então vamos ver, a gente vai começar vendo o que os espíritos falam sobre isso. Então, já no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que a gente está estudando, Kardec escreveu assim, né? Na verdade, um espírito protetor, né? Uma comunicação que está lá no Livro dos Espíritos, ele diz que o homem colérico se volta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados que ele quebra, porque não lhe obedece. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si mesmo ou se acharia ridículo. Então, na verdade, a cólera é uma revolta nossa, né? E não deixa de ser uma ingratidão a Deus, né? Porque, com esse conhecimento da doutrina espírita, a gente entende que tudo tem sua razão de ser. A gente entende a nossa tarefa, né? O objetivo de nós estarmos aqui na Terra, e entende por que nós somos submetidos a provações, por que nós somos submetidos a todos os reveses, né, do nosso dia a dia, né? Às vezes nós temos que suportar alguém, né?
Às vezes é alguém do nosso próprio lar, né? Às vezes é no nosso trabalho. Mas como espíritos rebeldes, ainda imperfeitos que nós somos, a gente ainda se deixa levar, né, por esses sentimentos, né? Mas se a gente pudesse, nesse momento, olhar a nós mesmos, né, a gente veria o quanto é irracional, né, aquilo que a gente está fazendo, né? O quanto que a gente está ainda reproduzindo maneiras de ser, né, de milênios atrás, né? Nós já deixamos há muito tempo, né, o reino animal, né, mas ainda reproduzimos, né, esses sentimentos animalizados. Hein? A medicina tradicional chinesa nos mostra 5 emoções principais. Então, segundo os chineses, a gente tem a raiva, o medo, a alegria, a preocupação e a tristeza. E cada um desses sentimentos, desses 5 sentimentos, está ligado a um órgão do corpo. Então, a raiva, ela irá lesionar o meridiano do fígado, não é nem segundo o espiritismo, tá? Segundo a filosofia chinesa. A alegria vai lesar o coração, alegria em excesso vai lesar o coração. O excesso de preocupação vai lesar o baço e o pâncreas, a tristeza prejudica o pulmão e o medo lesa os rins. E não é isso que a gente vê também? Né? A própria doutrina espírita, se a gente lê André Luiz, ele não menciona lá os reflexos, né, das personalidades nos órgãos do corpo. Então a gente vê, não sei se está exatamente correta essa filosofia chinesa, né? Talvez tenha as suas incorreções, ou talvez não, talvez eles tenham percebido isso, né, através de milênios aí de observação. Mas é fato que toda emoção em excesso, ela acaba lesando o nosso corpo. Mas a alegria em excesso também. Alegria em excesso também. É engraçado, né? É que tudo que é excesso, né? Então você tem sempre 2 lados de uma balança, né? Então você pode ter uma tristeza em excesso, mas você pode ter uma alegria em excesso também. E aí ela é prejudicial. Então tudo que é excesso, que sai do equilíbrio, né, pode ter consequências para o nosso corpo, né? Pega o inverso disso aqui, tudo é verdadeiro, né? Então, o excesso de preocupação, mas também o excesso de não preocupação, né? O ócio excessivo, também gera as suas... Né? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Hahnemann, nesse mesmo capítulo, né? Fala que o homem que é deformado, quer dizer, o homem que nasceu com alguma deformidade, né? Ele não pode se tornar direito, né? Porque aquilo já é físico nele, certo? Porque o espírito nada tem com isso. Mas ele pode modificar o que é do espírito quando a vontade é firme. Ele está falando sobre os vícios, o Hahnemann, nesse trecho. Então ele diz, aí continua aqui, ó. A experiência não vos prova, espíritas, é até onde pode ir o poder da vontade, através de transformações verdadeiramente miraculosas que vedes operares? Então o que ele está dizendo assim, você não pode mudar o teu corpo, mas você pode mudar o teu espírito. E aí, para isso, basta o quê? Vontade. Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode, pois de outra forma a lei do progresso não existiria para o homem. Né? Então, se a gente achasse que, não, eu tenho esse defeito, eu nunca vou me corrigir, né? Então a lei do progresso não valeria. Porque se vale para uma existência, vale para várias encarnações, vale para toda a nossa vida espiritual. Então quando é que a gente vai progredir? Nunca. Então a gente precisa começar agora nessa existência. E aí é a mesma coisa da pessoa que é viciada em drogas, do adicto. Como é que o cara sai dessa condição? Quando ele tem a vontade de sair. Se ele não desenvolver a vontade de sair, ele nunca vai sair do vício. Não adianta um terceiro tentar tirar ele do vício, ele vai voltar. Ele precisa ter a vontade firme. E assim, os nossos vícios morais é a mesma coisa. Nós precisamos ter a vontade firme de vencê-los. O que nos falta? É a vontade. Né? Está numa pergunta lá do Livro dos Espíritos.
falta vontade das pessoas. Se as pessoas tivessem vontade de se melhorar, de corrigir seus vícios, elas conseguiriam. E aí vale para o cólera, né? Para cólera. Esse aqui é um trecho, então, agora vendo outra literatura, que é Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. Então, Emmanuel ele reproduz aqui um trecho da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. E aí, só um parênteses aqui, né? Falei, pô, Tiago? Nunca vi, né? Vi Marcos, vi Lucas, né? Eu tenho os 4 evangelhos, certo? Mas Tiago não é um deles, né? E aí eu fui pesquisar, eu não conhecia, né? Mas existe uma epístola de Tiago, né? Lá nas epístolas, né? Tem as epístolas de Paulo, está lá a epístola de Tiago também. Ela tem poucos capítulos, assim, ela é curta. É uma carta. O que é uma epístola? Uma epístola é uma carta, né? Então, as epístolas de Paulo eram cartas que Paulo escrevia, né? Então, às vezes, ela é dirigida para uma determinada igreja, né? Então, epístola de Paulo aos... fala um aí, esqueci. Os Coríntios, né? Então, Coríntios 1, tem Coríntios 2, né? Então, são cartas que ele escreveu para as igrejas, né, nascentes, certo? Tiago também escreveu uma carta, está lá nas epístolas, só que a carta dele não se sabe bem ao certo, né? Parece que é para várias localidades, assim, ela parece ser específica para determinadas localidades, porque ela se dirige a determinados problemas, mas ele escreveu, parece que para várias comunidades, né? Ele não cita lá que comunidade que ele está escrevendo. E outra coisa, não se sabe que Tiago é esse, né? Porque tinha 4 Tiagos no Evangelho. Então, se imagina que é o Tiago lá que eles chamam de irmão de Jesus. Não é o Tiago menor, não é os outros Tiagos. Tem o Tiago, pai de Judas, tem 4 Tiagos, né? Então, aí pelas análises das pessoas que analisam os evangelhos e tal, chegou à conclusão que talvez é esse Tiago, né? Que não é irmão, né? A gente sabe que não é irmão, né? São os parentes de Jesus. Então, essa é a carta de Tiago. Interessante que essa carta, ela é toda sobre provações. Ela se dirige a essas comunidades falando como eles devem enfrentar as provações. Então, é uma carta bem interessante para a gente ler, tá? Porque ela vale para nós também, né? Ela ainda é bem atual. E ele, num dos versículos, esse versículo 19, ele diz que todo homem seja pronto para ouvir. Então, sejamos prontos para ouvir, né? Então, estejamos sempre alertas, sempre dispostos a ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então, vamos ver o que Emmanuel interpreta isso aí. Analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Então, quantas vezes isso acontece lá em casa também. A gente pega uma situação assim, né? Alguém fala uma frase assim, e você já sai estourando, né? Não, mas por que você botou isso lá? Calma, eu não falei tudo. Pera, deixa eu acabar. Aí a pessoa explica melhor. E aí tu tem que até pedir desculpa, né? Tá, achei que era outra coisa, tá? Desculpa. Então a gente é impaciente, né? A gente não ouve. Né? A gente não acaba de ouvir os outros. A gente convive com um monte de gente e a gente não ouve. Ainda mais hoje que os celulares, né? Se a gente pegar, sei lá, 5% do tempo que a gente gasta com celulares para conviver, ouvir as pessoas no nosso ambiente doméstico, isso já seria uma diferença enorme, né? A gente gasta muito tempo com esse bichinho, né?
e a gente está desaprendendo a ouvir. Né? Nós estamos aqui uma solidão compartilhada, né? Porque acho que todos os que estão nos seus celulares também estão solitários, certo? Mas todos compartilhando, né, a sua solidão, né? Então, é uma coisa louca. Eu acho que é uma fase da humanidade, vai passar, né? Mas tá difícil, né? A gente aprender a mexer com essa tecnologia, conviver com ela e seguir a nossa evolução, né? Então, a gente sempre deve pensar, e uma regra excelente para essas situações é assim, numa situação dessa que você se sentir injustiçado e tal, deixa para dar a resposta ou para reagir no dia seguinte. E aí eu tenho certeza que no dia seguinte você não vai fazer nada. Que mostra que você não devia ter feito nada na hora. Porque no dia seguinte a coisa já toma outra dimensão, tu já pensou melhor, né? Tu já saiu do emocional daquele momento. E aí você deixa para tomar a decisão, não deixa para tomar decisões importantes, né? Ou tomar atitudes impensadas no momento em que você está no calor, né, da emoção. Né? Deixa para tomar depois. Lembrou uma vez que eu, sei lá, teve algum fato na empresa lá que eu fiquei irado, né? Com cólera. E fui para casa e falei para minha esposa, eu vou pedir demissão. Aí sentamos com ela, fizemos cálculos se a gente conseguia sobreviver um tempo lá, dia, tá? No dia seguinte eu ia pedir demissão, quando no dia seguinte eu olhei para ela vai pedir demissão? Eu falei, não, para que eu vou pedir demissão? Eu vou falar o que aconteceu lá, eu vou virar pro cara e falar assim, cara, não gostei disso, daquilo. Se eles resolverem me demitir, por que eu vou pedir demissão? Você vê, eu mudei totalmente de ideia de um dia para o outro. Cheguei querendo demissão, por quê? Porque eu estava na emoção, né, daquele dia. Foi só dormir que eu repensei a coisa, né? Então, fica uma dica. E aí, Emmanuel também fala lá no Caminho, Verdade e Vida, certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Então a gente tem oportunidades, né, que nem essa que eu falei, diariamente da gente ter uma ação mais enérgica, né? E muitas vezes a gente é induzido, né, pela cultura, né, pela nossa educação, né, e pelo nosso convívio, a achar que isso é você se impor, né? Você tem que se impor frente aos outros, você não pode deixar os outros te fazerem de bobo ou te fazerem sei lá o quê. Então a gente tem várias desculpas para isso, né? Para a gente reagir dessa forma, certo? Muitas vezes a gente age assim, depois se arrepende, mas às vezes não, às vezes a gente age assim e acha que agiu mesmo, que era o que a gente tinha que ter feito naquele momento, né? E aí o Emmanuel que fala aqui, ó, sempre que possível é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece, né? Foi o meu caso. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Então, façam um retrospecto, né, das vezes que vocês se encolerizaram, né, se iraram por alguma coisa, se adiantou alguma coisa. Se só não piorou a situação. É isso que o Emmanuel fala aqui. Você não vai realizar coisa alguma, né? E aí André Luiz também fala sobre isso, no livro Entre a Terra e o Céu. A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, ele está dizendo que o nosso pensamento, né, que origina-se do espírito, ele é transmitido ao corpo, né, através de
de raios, né, de campos elétricos, certo? E no final ele se transforma, né, na voz, né? Então no nosso corpo é todo, nossos nervos, eles absorvem, né, o pensamento do espírito, transformam isso em corrente elétrica, né? Vai para o cérebro, lá a usina do cérebro, move os músculos, tudo que vão gerar a voz, certo? Por isso mesmo, em todos os campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida inferior. Né? Jesus não fala que o que sai da boca, né, é o que está cheio, né, que o homem está cheio, dizendo assim. Então, o que vai dentro da gente, né, acaba saindo, a gente acaba exteriorizando. Né? Então, isso reclama apuro, né? Então a gente precisa melhorar o quê? O nosso interior, certo? De vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado, no espaço e no tempo. Então, com a palavra a gente pode fazer muito, né? Nós somos eminentemente seres sociais. Né? Nós precisamos do outro. Né? Ninguém vive sozinho. Ninguém suporta viver sozinho. A gente tem a necessidade do outro. Né? E aí a gente pode usar bem ou mal, né, esse relacionamento, né? A palavra, a gente pode construir ou destruir relacionamentos. Para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Sim. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Então, André Luiz, ele mostra, porque André Luiz, nos livros dele, ele mostra muito esses fenômenos de pensamento, da nossa psicosfera, para os espíritos, eles são visíveis. Então, uma pessoa que tem sentimentos de raiva ou sentimentos de amor, de compaixão, ele vibra, né, em cores diferentes na espiritualidade. Então consegue se ver, né, consegue se observar isso fisicamente como a pessoa está. E ele diz que a cólera é como se você estivesse arremessando raios. Né? Você está jogando energia negativa para a pessoa, você está arremessando raios na direção dela. Então eles veem isso fisicamente. Né? A pessoa, eu estou com raiva, eu disparo na sua direção raios. Né? Quer dizer, te envio, né, energias. E aí, é óbvio, aí depende da pessoa se ela vai, né, ser refratária a isso, né, depende do estado espiritual, ou se ela vai absorver isso e entrar também no mesmo intempestivo. Né? A cólera, e aí Emmanuel falando em Consolador, né, no livro Consolador. A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Né, o que eu tinha falado há pouco, né, é ainda o nosso estágio animal, né? É a gente ainda lá no início da evolução ainda. A energia serena edifica sempre, na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaltos. Então, é o que a gente falou, né? A cólera é fruto da gente se dominar pelas emoções, né? A gente sai do racional, vai para o emocional né? O que é o emocional? É o animal, né? Que age só pelo instinto, né? Então a gente volta à nossa natureza animal, né? E se deixa dominar. Quando a gente volta para o racional de novo, a gente olha e a gente vê, cara, o que eu fiz? Né? Amargosos ressaltos. Uma em branco para a gente pensar um pouco aí no que... Não tem branco, né? Tá, aqui terminou as nossas transparências, né? Fiquei com essa frase, né, de Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas eu queria evoluir um pouco mais aqui no assunto. E daí eu busquei na internet um psicólogo espírita, acho que vocês devem conhecer, né? O Sandro
O Sandro Klinger, como é? Lembra o nome? Não, procura lá, o Sandro. E aí ele fala, né? Ele pega muito essa. Ele é bem conhecedor de Jung, essas coisas, e ele estudou muito Joana de Anjos e tal. E ele tem umas dicas bem legais pra gente, assim, né? Porque a gente ainda tem muita dificuldade, né? A gente muitas vezes não se conhece, né? E a gente às vezes precisa de ajuda, né? Para ajudar a interpretar essas coisas que acontecem com a gente. E ele fala sobre o relacionamento entre as pessoas, que muitas vezes é dominado por isso, né? Pela cólera, pela mágoa, pela ira, né? Então muitas vezes a gente está em pé de guerra com as pessoas, certo? Por quê? Justamente por isso, porque a gente acha que a gente tem que sobrepor, que a gente tem que se impor, né? Então, no casamento, né? Na vida em família, na vida religiosa, acadêmica, tal, a gente fica lutando por um espaço. E acha que a gente vai conquistar esse espaço né, se impondo sobre os outros. E não é verdade. A gente vai conquistar um espaço com os outros. Né? Então imagina, até quando a gente pensa, até a gente vê um absurdo, né? Na casa espírita, né? A gente vai entrar em disputas, né? Quando a gente deveria estar todo mundo se unindo, certo? Justo aqui que a gente prega a solidariedade e tal. Mas a gente traz esses resquícios ainda, né? Então, para a gente conviver bem com os outros, a gente precisa sair desse nível de conflito, né, para um nível de cooperação entre as pessoas. Só que para isso, a gente precisa mudar a nossa atitude mental. Por quê? Porque a gente normalmente vê o outro como inimigo. E normalmente a gente põe a culpa dos nossos problemas nos outros. Né? O nosso inferno é sempre os outros. E a gente esquece, às vezes, que muitas vezes nós somos o inferno dos outros também. A gente se esquece que essas mesmas pessoas que um dia nos machucam, elas nos outros dias são as pessoas que vão nos consolar, nos erguer, nos socorrer. Certo? Porque nós nem sempre vamos estar nos altos, né? Tem momentos que a gente vai estar nos baixos também. E a gente vai precisar de ajuda também. Isso é muito comum, a gente vê isso em relacionamento de casal, né? De um ficar guardando mágoa por conta de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. E depois disso já aconteceu um monte de coisa, mas ainda se guarda aquilo ali. Como se a gente tivesse tirado uma fotografia daquele momento e esquecido que o convívio, na verdade, é um filme que vai se desenrolando, né? Vários. Então, será que esse nosso companheiro ou nossa companheira só tem defeitos e nós temos todas as virtudes do mundo? A gente às vezes pensa assim, né? Como se a gente tivesse todas as virtudes e os defeitos estão todos na outra pessoa. Então o que ele fala, a primeira coisa que a gente precisa fazer, é deixar de glamorizar as relações com os outros seres humanos. Achando que as relações perfeitas vão ser igual propaganda de margarina, sabe? Que a gente olha tudo perfeito, todo mundo rindo, passando manteiguinha, margarina no pão. A realidade é que as relações, elas nem sempre são equilibradas, né? Que o conflito é parte da natureza humana. Então o problema não é haverem conflitos. Né? Eu vou ter conflitos, né? Por exemplo, eu tenho uma filha, eu tenho que educá-la. E vai ter momentos em que a minha opinião vai ser contrária dela. E vão haver conflitos. O problema é quando a gente transforma os conflitos em guerra. Ele dá um exemplo das nações. Quando é que as nações entram em guerra? Porque as nações têm conflitos também. Quando elas conseguem negociar os seus conflitos, elas não precisam entrar em guerra. Quando elas não conseguem negociar os seus conflitos, aí surge a guerra. E ele diz que é a mesma coisa no relacionamento. Se a gente aprender a negociar os conflitos, a gente resolve-os. Né? Então os conflitos, né, às vezes a gente se angustia porque os conflitos acontecem. Os conflitos vão acontecer.
né? As discordâncias vão acontecer, isso é natural. Mas a gente tem que saber como negociá-los, né? Como sair bem deles. E aí a primeira coisa, para a gente conseguir negociar bem um conflito, é a gente conhecer a nós mesmos, né? A gente entender que nós temos defeitos, nós temos sombras, e parar de projetar os nossos defeitos e as nossas sombras nos outros, né? A gente esconde, né, os nossos defeitos e a gente passa a viver um personagem. Então tem um personagem que o mundo conhece, mas tem um outro eu que está aqui atrás. E muitas vezes a gente acredita que a gente é o personagem. Esquece do eu verdadeiro. A gente não quer enxergar o eu verdadeiro, a gente se nega. Certo? Então a primeira coisa é a gente entender, né? Conhecer esse eu verdadeiro, entender as nossas... Então, entender que naqueles momentos lá que eu tive a raiva, a ira, o que causou aquilo? Foi orgulho? Foi vaidade minha? O que gerou aquela reação minha? E a gente começa a nos perceber. Tá? Talvez num primeiro momento isso nos dê angústia, culpa, né? Mas a gente não pode ficar nisso. Tem que ter um segundo momento que é a gente aceitar que a gente tem aquilo ali, né? Nos auto-perdoar e agir, né? Para resolver aquele problema. Né? Se a gente não reconhece que tem um problema, a gente nunca vai agir, certo? Enquanto a gente ficar negando, né, que a gente tem aquele lado de sombra, aquele lado de defeito, nós nunca vamos nos movimentar para resolvê-lo. Ele vai ficar lá sempre. Né? É o que a gente falou, que a gente vai... eu sou assim e vou ficar assim pro resto da vida. Né? Achando que... Quem fala isso, na verdade, está achando que aquilo não é problema. Entendeu? Tá se escondendo atrás de uma desculpa, certo? Então, a partir do momento em que eu conseguir me aceitar como eu sou, né, sabendo que eu tenho defeitos, naturalmente eu consigo aceitar o próximo. Porque eu passo a ser mais... eu aprendo a ter empatia com o próximo. Eu falo assim, cara, eu também, né, nessa situação... Né? Me sinto, sei lá, atacado no meu ego, na minha vaidade. Aí você começa a entender que o outro também deve ter esse problema. Né? Quando você vê ele reagindo de uma forma, só disso, né, você já passa a tratar o outro diferente. Você passa a compreender, né, que aquele lado também tem suas sombras e seus defeitos. Certo? Então esse outro, né, ele não é nosso inimigo. E aí eu preciso aprender a perdoar, certo? Então, talvez algum dia lá atrás, aquela pessoa me magoou. Mas eu tenho que... Eu me conhecendo, eu passo a aprender a perdoar também. Então ele diz muito assim, por exemplo, sobre a arte de suportar, né? Então a gente precisa aprender a suportar as pessoas. Mas suportar tem dois sentidos, né? Então, tem muitas pessoas que nós temos que suportar, no sentido de tolerar. Certo? Então, quando a gente fala aqui, né, o Tiago, né? Deixa eu voltar até lá. Estava no início, né? Ó. Quando o Tiago aqui, ó, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, ele está dizendo que a gente tem que tolerar os outros, talvez. Né? Naquele momento ali, a gente tem que tolerar. Né? Alguém está fazendo uma coisa que a gente acha que talvez está sendo injusto conosco, com alguém, e a gente quer, né, já reagir. Né? Esse é o momento de tolerar. Tá? Mas existe um outro suportar, né? Que é o suportar de dar apoio para as pessoas. E é nesse sentido que nós temos que caminhar. Né? Primeiro, né, o suportar de tolerar, né? Tolerar o defensor. E depois o suportar no sentido de dar apoio para eles. Né? Que aí a gente volta no que ele falou no início, né? De mudar do nível de conflito para o nível de cooperação. Então é tão legal quando a gente começa a trabalhar nesse nível, né? Ele diz que esses dois, né, o tolerar, né, o suportar de tolerar e o suportar de dar apoio, são a argamassa que vai construindo o amor. Né?
Então a gente olha num relacionamento, né? O marido, né? Ele suportando a esposa, né? Nos momentos lá de TPM dela, mas ele suportando ela também no sentido de antecipar, né? os pensamentos dela, né? O cara lembrando dela, né? De fazer pequenos agrados, né? No nosso dia a dia, certo? De ir lá comprar uma coisa que ela gosta, entendeu? Porque ele diz que o importante não é na vida aonde a gente vai chegar, é como a gente vai chegar lá, né? Com quem a gente vai chegar lá. Porque a pessoa pode construir muito, né? O cara pode ter uma vida profissional maravilhosa, chegou lá, ficou rico e termina a vida sozinho. Ao passo que um outro lá talvez foi mais lento, né? Abdicou lá de várias outras coisas, porque o importante era como ele fazia. Mas ele chegou lá, né? Com amor, com pessoas que amam ao redor dele. E aí ele percebe que a vida dele valeu a pena. Então está tudo interligado, né? A gente se conhecer, né? A gente ter empatia pelos outros. Então tudo isso tem a ver com a cólera, certo? A gente não precisa ir para esse caminho. Nós não precisamos viver em conflito, em guerra com as pessoas. Nós podemos cooperar com todos que estão ao nosso redor. Certo? Em alguns momentos, né? Suportar no sentido de tolerar, né? Para poder ajudar aquele irmão, compreendendo que ele está passando por um momento difícil, talvez. E em outros momentos, suportando no sentido de dando apoio, né? A todos que estão ao nosso redor. Ok? É isso que eu queria passar. Dúvidas? Vamos fazer a nossa oração, né? Depois a prece, né? Depois o passe. Então vamos novamente fechar os nossos olhos. Agradecer ao nosso mestre querido por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Que nós possamos retornar aos nossos lares, levando esses ensinamentos, aplicando-os no nosso convívio, seja com nossos familiares, seja com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Que em todas as oportunidades nós possamos nos lembrar de suportar os nossos convíveres, para que possamos ir construindo o amor ao nosso redor. Que assim seja. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio,
limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.